Amém? Tanto Ruth como Esther são conhecidos como, vamos chamar, os improváveis. Essa palavra tem sido muito usada no dia de hoje, não é verdade? Os improváveis. São improváveis. São aquelas pessoas que você olha assim, que a sociedade olha e diz assim: não vai chegar a lugar nenhum, não tem como dar certo, não tem como conquistar, não tem como o sonho desta improvável se materializar. É isso aí. Os improváveis são aqueles que a sociedade olha e desdenha, olha assim e não dá nada. Tanto a Ruth como a Esther, que na verdade não era Esther, o seu nome sim, Radassa, eram as chamadas improváveis. A Radassa não tinha mais pais, perdeu seu papai e sua mamãe muito cedo, foi criada por um primo, tipo um tiozão. Só para que tu tenha uma ideia, Deus ainda pega os improváveis para confundir os grandes da terra. Deus ainda vai lá no campo, lá na roça, lá na fazenda, lá no povoadozinho, ainda escolhe o melhor de lá, para colocar onde? Para colocar nos lugares altos. Deus ainda, irmãos, pega um morador de rua e faz do morador de rua um grande empresário, um grande doutor, porque é Deus que faz o improvável ser provável nos meios dos grandes. E o interessante é que a palavra de Deus faz questão de mencionar esses tipos de pessoas, por quê e para quê? Para mostrar para você, para dizer para você, que você não pode perder a esperança, que você não pode desanimar. Gideão era quem? Pertencia à tribo de Dan. Quem era a tribo de Dan? A menor das 12 tribos. A família de Gideão era a menor família da tribo de Dan. Você entende então que Gideão pertencia à menor tribo e da menor família daquela tribo. Então a família de Gideão era a menor família de todo o Israel. E Deus foi até Gideão de madrugada, porque Gideão ainda de madrugada já estava na luta, na saga, na luta. E Deus disse: homem valente, eu sou contigo, é você que eu vou usar. Então, para que vocês tenham uma ideia que Deus usa, e por que Deus faz isso, é para você não ficar se depreciando, se desvalorizando, se automutilando. Porque tem pessoas, Márcio, que têm a facilidade de se automutilar, de se autodepreciar. Eu não presto para nada, eu não valo nada. Não sei para que eu estou nesta terra, não sei para que Deus me colocou neste mundo. Não, pare com isso, irmão amado. Você é muito importante para Deus neste mundo. Aleluia. Se Deus chamou a Ruth, a Moabita, se Deus levantou a Radassa, uma improvável, se Deus chamou o menorzinho de Israel, Deus pode fazer muito mais na vida de todo aquele que crê e se colocar à sua disposição. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Crê nisso. Deus é Deus, Ele faz. Glória a Jesus. Então nós iremos estudar sobre o livro de Ruth, melhor, de Esther e Ruth. Nós já terminamos semana passada. Amém, irmãos? Iremos nesta noite, querida igreja, falar sobre alguns detalhes. Eu acredito que não
vou poder terminar essa lição toda, mas tem algumas coisas aqui muito importantes para o nosso elevo espiritual. Amém? Quem tem a lição, pegue ela em suas mãos. Nesta lição, iniciamos o estudo do livro de Esther. Ruth é cheio de referência expressa ao nome de Deus. Esther, por sua vez, tem como a característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus. Se você agora aí abrir a Bíblia no livro de Esther e procurar o nome Deus no livro de Esther, ou o nome de um anjo no livro de Esther, ou o nome do anjo do Senhor no livro de Esther, ou o nome do Espírito de Deus no livro de Esther, vocês não vão encontrar. Não vão encontrar o nome de Deus. Interessante isso. É o único livro da Bíblia que não tem o nome de Deus narrado pela boca de nenhum de seus filhos. Era proibido em Suzã falar o nome de Deus? Não. Era a ordem do rei Assuero, era um edital, era uma expressa ordem dele dizendo: ninguém fala o nome de Deus aqui. Não. Não era ordem. Não era proibido. Mas Deus fez questão de que neste livro não fosse falado, verbalizado o seu nome. Porém, tudo tem um motivo, irmãos. Tudo tem um porquê. Porque Deus sabe o que faz. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Aí o crente vai ler o livro de Esther, não vai ver o nome de Deus, vai achar que é uma literatura comum, vai achar que é um romance, vai romantizar somente o livro de Esther de forma singular. Não! Pode não ter, ele não ter verbalizado o nome de Deus, porém, vocês irão enxergar, eu vou usar uma expressão que eu gosto muito de usar, vocês vão enxergar as pegadas de Deus no livro de Esther. Amém? Vocês vão ver as pegadas de Deus. Vocês vão observar Deus por trás da cortina, agindo, operando. Na nossa vida não é diferente. Quantas vezes, às vezes pensamos que estamos só nesta terra. Quem nunca pensou assim? Onde está Deus agora? Quem um dia nunca pensou? Será realmente que Deus é comigo? Quem nunca se parou para cair nessa bobagem de pensar: será que realmente Deus me chamou? Fala aí, pensa aí, Renata, pensa aí, Julieta, pensa nisso, pensa, Rosana. Quem nunca caiu na bobagem? Cadê Deus? Deus me deixou neste mundo. Você pode não ver expressamente o agir de Deus. Às vezes Deus contigo ficou em silêncio por um determinado tempo. Isso não quer dizer que Ele te abandonou, que Ele te esqueceu. Ele vai continuar agindo, operando, fazendo, manifestando a sua ação, o seu poder sobre ti, só que em silêncio.
O cristão tem que compreender quando Deus age em silêncio. Eu amo a história de Elias, quando ele passa por aquele momento. Eu não amo o momento delicado que ele passou, porque um estado de depressão é para ninguém dizer que ama alguém sair de depressão. Mas eu amo a forma que Deus tratou com Elias no momento da depressão. Amém? Primeiro, Deus não perguntou por que ele estava assim, por que ele estava assado, por que ele estava cabisbaixo. Deus foi lá e colocou pão e água. Ele viu que ele estava com fome, havia dado muito, e Deus deu o que a ele, em primeiro lugar, alimento para o profeta. Depois que o profeta estava fortalecido, Deus fez o que? Conversou com o profeta, porque Deus conhece a necessidade do ser humano. Deus viu que um homem depressivo, ansioso, doente e com fome, a doença só se agrava. Então Deus é perito, Deus conhece os trâmites, Deus sabe como tratar de cada um de nós. E depois de outro evento, Deus se manifestou, tipo assim, apareceu um vento, apareceu o redemoinho. Deus estava no redemoinho? Não. Apareceu fogo. Deus estava no fogo? Não. Agora, por que Deus permitiu que viesse o redemoinho, que viesse o fogo? Sabe por quê? Porque essa era a marca do ministério de Elias: fogo, movimentação, agitação, poder, milagre, ação. Porém, nessas situações, nenhuma Deus estava. Aí apareceu o quê? Uma brisa tão suave, tão tranquila, tão... Ali Deus estava. Às vezes nós não entendemos quando Deus chega. Um dia os discípulos pensaram que Deus era um fantasma e gritaram: um fantasma. Um dia o povo de Israel ficou com medo, porque Deus chegou no monte e com muitos trovões, relâmpagos, o monte fumegava, e eles, com medo de Deus, disseram: não iremos nos aproximar, Moisés, Deus vai nos matar, fala tu conosco. Deus então aqui tem várias formas. Deus pode chegar na sua vida amanhã e de repente te surpreender e materializar na sua vida tudo aquilo que você tem entregado a Ele: salvar tua esposa, salvar teus filhos, mudar tua família. Ele pode fazer isso. Porém, tem casos que Deus faz o quê? De forma gradativa. Não vai ser assim. Não vai ser o de repente, na hora, e tudo vai acontecer. Tem momentos que é o quê? Suave. E você tem que entender as formas que Deus age. Nunca pense, porque Deus não fala contigo como você quer que Ele fale. Porque tem pessoas que vêm ao culto que, se Deus não usar um profeta e tocar no ombro, não é Deus. Tem pessoas que vêm ao culto que ficam até desanimadas, porque faz até prova. Se o Senhor está na minha vida, o pastor ou alguém tem que vir aqui, tocar em mim, falar comigo desse jeito, para eu crer que o Senhor é comigo. Não é assim não. Você vai sair zangado de muitos cultos se pensar que vai ser assim. Está entendendo? Você vai sair decepcionado de muitos cultos se você pensar que Deus vai agir assim. Deus não precisa provar que é contigo. Deus não
Amém? Você crê que Deus está com você? Você crê que Ele é contigo? Então creia, amada igreja. Amém? Louvado seja o Senhor. Deus estava agindo. Deus usou alguém para falar com a Radassa: eu vou te abençoar, Radassa. Não! Só que Deus encaminhou a Radassa sem que ninguém precisasse falar para ela assim: eu vou te exaltar, Radassa. Eu vou te levantar, rainha, Radassa. Eu vou te levantar, esposa do rei Assuero, Radassa. Deus não precisou falar nada. Sabe por quê? Deus não precisa falar, irmãos. É nós que precisamos crer que Ele pode, que Ele faz, e nós precisamos ficar na posição para Ele fazer tudo em nós, através de nós e dentro de nós. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Porque Deus faz, amados irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém, irmão? Deixa eu dar esse som aqui está de ruim. Deixa eu consertar esse som aqui. Graças a Deus, irmão. Tá bem? Fiquei sem retorno, mas está maravilhoso agora. Esse som estava muito chato. Vamos falar sobre a organização do livro. Amém? Por que a organização? Porque Deus é organizado. Irmão, tem coisas que, falando de organização, tem coisas que, não sabe que eu estou sem a minha esposa, tem 50 dias por aí. Tem uns 15 dias que eu não passo pano, eu fiquei sem passar pano na casa. Aí, não via não, Renato. Aí, e eu protelando. A vida gosta de usar procrastinação. Eu vou passar pano amanhã, vou limpar essa casa, dar um grau aí. Meu Jesus, ó. É a organização que a gente tem que ter até com o moço Cristo. Aí eu estava lá no quarto, deitado. Aí eu levantei, que estava no silêncio. Aí quando eu levantei, o Marquinhos estava dormindo no sofá, sentado, com a cabeça assim no sofá, mas com os ovos todo quebrado na sala e na cozinha. O Marquinhos quebrou alguns ovos, viu que eu ia ficar zangado com ele, ele foi para o sofá, sentou e dormiu. Aí eu limpei tudo, aí depois eu limpei errado, ficou com fedor de ovo. Eu peguei, limpei logo os quatro, peguei água sanitária, peguei sabão em pó, aí limpei a casa toda, limpei os quartos, fui limpando tudo, a cozinha limpei tudo. Porque era para me limpar tudo. Aí no outro dia, irmãos, creem em Deus, o Espírito Santo fala de coisas assim, que a gente parece que é boba assim, né? O Espírito Santo no meu coração diz assim: precisou do seu filho quebrar os ovos para você poder limpar a casa. Gente, aquilo me comoveu tanto que eu senti aquela voz suave dentro de mim falar aquilo. Todo assim, o cara sentia aquilo. Deus quer que nós sejamos organizados. Foi o que nós falamos semana passada sobre procrastinar. Então Deus quer que sejamos organizados. Então Deus é um Deus organizado. Então o livro de Ruth tem uma organização. O de Esther, eu estou ainda ligado na Ruth, os ensinos maravilhosos da Ruth, Esther, Marcos. Da mesma forma que Ruth, Esther pertence aos escritos, os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica.
E nesta sessão também, ao lado de Ruth, integra os Megilote, os 5 livros curtos lidos anualmente nas festas judaicas. Irmãos, esse Megilote são 5 livros. Esses 5 livros, que são livros pequenos, eles são lidos em festas muito importantes de Israel. Tanto o livro de Ruth como o livro de Esther compõem, amém, esses livros que são lidos em época de festa. Deus é tão maravilhoso que deu tanta evidência a essas 2 improváveis no cenário de Israel. E até hoje esses livros são lidos em época de festa em Israel, amados. Eu posso ouvir amém? As categorizações de Ruth e Esther também são semelhantes na Bíblia cristã, na qual figuram entre os livros históricos por sua reconhecida canonicidade. Esther compõe o conjunto da revelação divina escrita, completa e perfeita. Então, irmãos amados, tanto na Bíblia hebraica como nas festas judaicas, como tem muita relevância, e também na Bíblia cristã. Por que a Bíblia cristã, pastor? Há uma diferença entre a Bíblia hebraica que o israelita usa e a Bíblia que os cristãos usam? Sim, tem. Porque os israelitas só usam o Antigo Testamento. Já a comunidade cristã usa tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Mas por que, pastor, Israel não usa o Novo Testamento? Porque eles não sabem, Israel não recebeu o Messias. Para Israel, Jesus Cristo foi um impostor que veio se assentar no trono de Davi. Por isso que o Novo Testamento não integra a Bíblia hebraica. Amém, amados? Características literárias. O livro de Esther tem 10 capítulos. Dentre suas características literárias, destaca-se a sua objetividade e historicidade. Visa na expressa referência ao rei persa Assuero, e em vários outros detalhes factuais, além de seu caráter de fonte primária para as festas de Purim, anualmente celebrada pelos judeus. O estilo narrativo é menos dialógico que o de Ruth. O texto é mais do narrador que dos personagens. Interessante isso. Primeiro, o livro de Esther, ele fala muito da história, fala dos costumes do rei Assuero, que era o rei Medo e Persa. E o livro de Ruth, de Esther, ele não tem a mesma composição de diálogos, de história, de amizade. Amém? Aquela coisa entre a Moabita e sua sogra. Não tem a questão da Ruth e Boaz. Não tem aquele diálogo. Então é diferente. Porém, o livro de Esther, irmãos, aborda somente a narração. Você não vai ver aquele diálogo entre o primo e a prima. Não vai ver. Vai ser só narrativas. Amém? Porém, isso não quer dizer que o livro de Esther perde em graça, perde
em harmonia. Não, a mesma graça que é de Deus, a mesma harmonia que é do Eterno, tem em ambos os livros. Amém? Sobre a data e a autoria, ninguém sabe por certo. Amém? Alguns dizem que na época do rei Assuero e a Hadassah, que passou a ser Esther, dizem alguns estudiosos que foi no mesmo tempo de Esdras. Amém? Porque se os irmãos for ler o capítulo 7 de Esdras, 6, 7 de Esdras, os irmãos vão ver algumas similaridades com o reino do rei Assuero. Amém, amados? Então vamos partir para o tópico de número 2. Amém? O contexto histórico. É muito bom, irmão, nós observar o contexto. Amém, obreira? Glória a Deus. Contexto. Por quê? Tem pessoas que pegam um versículo para pretexto. Amém? Um versículo para inventar desculpas, para criar narrativas, para criar heresias, para inventar as suas neuroses. Amém? Pega coisas assim sem analisar o contexto. Qual era o contexto histórico da época da nossa querida Hadassah? Vamos lá. O povo hebreu no exílio. Então, Israel não estava em sua terra. Israel estava fora de Jerusalém. Não tinha mais o templo de Salomão. Estava presos em cativo. Para uma melhor compreensão do contexto histórico do livro de Esther, é importante mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu. Em 722, houve a queda do reino norte sobre os assírios. Os irmãos lembram que Jonas tinha um grande ódio dos assírios, por isso que o profeta Jonas não foi até Nínive, porque Nínive era a capital do reino dos assírios, porque eles eram cruéis, ímpios, perversos. E no ano 722 a.C., os assírios, eles destruíram o reino norte. Quem era o reino norte? O reino norte, irmãos, era composto de 10 tribos. Por que isso aconteceu, pastor? Porque quando Salomão, ele desagradou a Deus, pecou, levando até mesmo Israel a idolatrar, a adorar a outros ídolos, Deus então, ele tirou de Salomão o poder. Amém? Após a morte de Salomão, Deus então dividiu Israel em duas partes. Reino norte, cuja capital era Samaria, que teve o rei mais conhecido e um dos mais ímpios, chamado Acabe, e o outro reino chamado Reino Sul, cuja capital era Judá. Amém? Cujo o rei, e aí teve vários reis conhecidos como Josafá, como Josias, como Ezequias. Amém? Então, o reino norte primeiro foi derrotado pelos assírios. Depois veio então a vez do reino sul, porque o reino sul, apesar de ter tido muitos reis que temeram a Deus, teve também muitos reis que desagradaram ao Eterno. Os irmãos se lembram daquela passagem do livro do profeta Isaías, capítulo 39, quando o rei Ezequias, depois da sua doença, depois de ter a alcançado da cura, o rei de Babilônia, sabendo da sua restauração, pediu que um emissário fosse lá visitá-lo
Então um príncipe de Babilônia foi até Israel visitar, e chegou lá. Ezequias caiu na besteira de abrir o palácio, abrir a casa da moeda, abrir todo o arsenal que ele tinha e mostrou para os babilônicos. Deus não se agradou com aquilo, e Deus então levou o profeta Isaías até o rei Ezequias e disse: o que fizeste, ó rei? Ele falou tudo. Então o profeta profetizou e disse: daqui a um tempo, os mesmos homens que vieram aqui ver tudo que o Senhor mostrou, eles virão para destruir esta terra. Amém? E 100 anos depois se cumpriu o que o profeta ele mencionou. Amém? Israel então foi levado ao cativeiro em 3 etapas para Babilônia. Então esse era o contexto histórico. Porém, tudo tem um fim, nada é permanente, amada igreja. Amém? Uma repreensão, uma disciplina, uma aprovação de Deus, tudo tem um fim. Escute aqui: nada é para sempre. Amém, igreja? Nada é para sempre. Quando Deus permite uma aprovação na sua vida, quando Deus permite uma situação acontecer pela vontade dele, é por um determinado tempo. Aprenda isso, é por um determinado tempo. O pastor Gesiel, na segunda-feira, no culto que nós tivemos ali no restaurante, ele falou algo interessante. É que às vezes nós temos uma facilidade de denominar a certa situação que acontece em nossa vida ao diabo. Não foi o diabo que fez, e nem sempre é o diabo. Na maioria das vezes não é ele, irmãos. Há 2 possibilidades de ser o diabo, e quando é, nós sabemos. Por quê? Porque o diabo só atua quando nós damos legalidade pós o pecado. Isso é quando a pessoa vive uma vida de entrega. Não, já se entregou o pecado. Aí você dá o que ao diabo? Legalidade para ele fazer o que? Agir na sua vida, se andar na sua vida. Porém, se você está bem, lutando, se esforçando, e está acontecendo coisas que saíram do seu controle, é Deus permitindo essas coisas. É Deus permitindo essas coisas. É Deus querendo que você cresça em alguma área da sua vida. Amém? Então, quando Deus permite, existe um tempo. E eu quero nesta noite já profetizar na sua vida. Amém? O tempo vai chegar. O tempo de Deus na sua vida vai chegar. Vai ter um tempo que Deus vai dizer assim, ó, basta. Amém? Na vida de Jó foi assim, basta. Ele deu permissão para que o inimigo tocasse, mas chegou o dia de Deus restaurar a sorte de Jó. Amém, irmãos? Então aqui é o fim do exílio, que eu não vou me ater muito. Já dei uma síntese sobre o fim do exílio. Porém, tem o pós-exílio. Irmãos, tem o início, tem o fim e tem o pós. O pós é quando Deus lhe tira da prova. O pós é quando Deus lhe tira vamos dizer, o olho do furacão, que é o lugar mais turbulento. Amém? É quando Deus lhe tira, é o pós. Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Então Esther registra desde o início.
desde o início. E observe que 2 levas de judeus foram levados para Israel. Esther foi? Por que Esther não foi? Porque Deus tinha negócio com ela lá. Amém? Nós temos que entender o lugar onde Deus quer que nós estejamos. Não é eu que tenho que falar, é do meu jeito. Não é eu que tenho que escolher, tem que ser do jeito que eu quero. Não. Você tem que aceitar os moldes de Deus. É como o Senhor quer na sua vida. Não é como eu quero, é como Deus quer. Imagina se a Radassa ou Esther vai. E aí? Perde a vista. Perderia oportunidades. Hoje, amada igreja, o que tem de pessoas que estão perdendo as oportunidades por precipitações. Não sejamos precipitados. Amém? Irmãos, estima-se que mais de 1 milhão de judeus viviam na região da Babilônia. Mesmo com o decreto de Ciro, que permitia a volta para Jerusalém, a maioria absoluta dos judeus decidiu pelo que lhes parecia mais cômodo permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia. Somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém no primeiro grupo, liderados por Zorobabel. No segundo ano do reinado de Ciro, esse período da história narrada no capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras, entre o capítulo 6 e o capítulo 7, há um intervalo de aproximadamente 60 anos. E na segunda metade desse período que se passam os fatos do livro de Esther. Então aqui você pode observar que tem intervalo de tempo. 1 milhão vivia, mas só 50 mil retornaram. Agora uma coisa a se entender é o seguinte: Deus não iria permitir que eles permanecessem lá por muito tempo. Sabe por quê? O lugar deles não era agora no reino dos medos e persas. O lugar deles seria aonde? Em Jerusalém. Irmãos, há momentos na vida do cristão que ele tem que saber o momento e a hora de tomar uma decisão. Seja a decisão enérgica, aquela mais dura ou não, mas nós temos que saber o momento certo de tomar uma decisão. Amém? A princípio Deus não se importou. Tudo bem. Porém, quando você for observar no próprio livro de Esdras, lá no finalzinho, vocês vão observar isso no livro do profeta Ageu, que tanto Esdras como Ageu, como o próprio Neemias, são profetas pós-exílio. São aqueles que profetizaram depois que acabou aquilo que Deus tinha determinado para Israel, que foram o quê? 70 anos de cativeiro. Então, vocês vão observar que eles começaram a fazer o quê? Retornaram. Por que retornaram? Porque primeiro chegou Zorobabel, depois chegou Esdras e depois chegou quem lá? Neemias. Para quê? Para restaurar Jerusalém. Sabe por quê? Deus é organizado. Imagine se aquele 1 milhão de israelitas voltasse com a ruína que estava lá. Muitos iriam morrer, outros iriam retornar e não voltariam mais. Então Deus, Ele é maravilhoso, Ele é indescritível. Deus manda Zorobabel, Deus pede para Esdras
aí. Deus incomoda Neemias para reparar os muros. Deus incomoda Zorobabel para restaurar o templo. E Deus usa extra para trazer um avivamento espiritual. Irmãos, Deus prepara a terra. Sabe o que Deus quer falar com isso nesta noite? É assim que acontece com a sua vida. É porque você não entende o tempo. É porque para você está demorando. Para você queria agora. Para você queria hoje. Mas Deus está preparando as coisas na sua vida. Você não entende, você não compreende, mas as coisas estão sendo preparadas por Deus. Deus está pavimentando, Deus está preparando uma vitória maravilhosa para a tua vida. Pense, se Deus fosse mandar aquele povo do jeito que estava lá, eles iriam murmurar contra Deus, eles iriam questionar a deidade de Deus. Ele iria dizer: Deus nos tirou de lá para viver nesse monturo, nessa calamidade. Israel estava destruída e Deus não iria colocar o seu povo no lixo. Sabe por quê? Deus sempre vai preparar o melhor para aqueles que nele esperam. Amém? Deus sempre vai preparar o melhor para vocês. E é por isso que nós devemos esperar no momento certo. Tem um momento certo. Tem um momento certo. Tem muitos que congregam aqui que vai ter um momento de sair, porque Deus quer que você vai alçar voos mais altos. Mas o momento é aqui para você aprender, crescer, se preparar. Mas você tem que estar atento para isso, preparado para isso. Ei, estejam debaixo da vontade dele, estejam debaixo da boa mão de Deus, ainda que você não ouça a voz dele, ainda que ele esteja em silêncio contigo, mas esteja atento para compreender que ele jamais vai te abandonar. Glória a Deus. Aleluia. Você recebe esta palavra, irmãos? Você recebe a palavra de Deus? Porque o livro de Esther, a gente vai ver a providência divina. Mas como? Deus prepara antes. Deus já sabia que o inimigo ia se levantar. Deus tem algo chamado presciência. O que é isso, pastor? É porque é aquilo que Deus sabe que vai acontecer daqui a 10 anos, Márcio. Daqui a 5 anos, Genilda. Deus sabia que havia uma Amã. Deus sabia que o coração de Amã não era bom. E Deus fez o quê? Vou levantar a Hadassah para ser a rainha. Glória a Deus. E é ela que vai, através de mim, trazer livramento para o meu povo. Deus prepara. Não sei porquê, mas a palavra profética nesta noite é essa: Deus está preparando. Como igreja, receba a palavra de Deus. Aleluia, eu creio nessa palavra. Deus está preparando. Deus está preparando, assim como preparou a Hadassah. Porque Deus sabia: a Amã vai se levantar, eu vou preparar. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque sobre seus pés, amada igreja, em nome de Jesus. Receba essa palavra. Toma posse dessa palavra. Deus está preparando. Deus está preparando. Amém, igreja?
Glória a Deus. Deus está preparando. Creia, Gabriel, o melhor está chegando. Honra, Deus tem visto o teu esforço. Deus tem visto, Gabriel, a tua responsabilidade. Deus tem visto como você se preocupa para agradar Ele e fica triste quando você percebe que está desagradando. Mas Deus tem se agradado de ti, meu jovem. Oh, fica firme. Glória. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o Cordeiro Santo. Aleluia, igreja. Oh, Deus está no controle. Aleluia, pastor, não ouço mais a voz dele. Oh, mas ele não te deixa não. Ele está cuidando de tudo. Levante sua mão para nós, se você crê, e vamos orar. Pai, eu creio, Pai, que o Senhor está cuidando. Eu creio que o Senhor está no negócio. Eu creio que o Senhor está no comando, Senhor. Eu creio que o Senhor é Deus que está em cima. Oh, se está em cima, tem o controle. Se está em cima, pode. Se está em cima, manda. Se está em cima, ordena. Se está em cima, nada sai fora da tua vontade. Oh, aleluia. Oh, meu Pai, eu creio, Senhor, que os teus filhos que ouviram a tua palavra sairão aqui nesta noite com a sua alma saltitante de alegria, regozijando-se no Senhor. Pai, abençoe o teu povo, a tua igreja, Senhor, fortalecendo os teus filhos, levando eles em paz aos seus respectivos lares, em nome de Jesus Cristo. Levanta as mãos e receba esta paz que emana do altar, do trono de Deus, e desce sobre a tua vida. Sinta esta paz aí. Coloque esta mão no coração e sinta esta tranquilidade. Sinta esta brisa de Deus sobre a tua vida agora. Sinta agora. Sinta esta brisa. Deus é Deus de paz. Receba a paz na tua vida agora. Esteja preparado, porque Deus está preparando tudo. As palmas bem fortes que exaltam o nome de Deus. Mais forte. Vamos devolver a Deus o que é de Deus. Se você tem o seu dízimo, uma oferta, vamos ofertar com alegria a obra de Deus. Só se for com alegria, né? Com tristeza não, amados. Depois eu vou trazer um estudo aqui, irmão, sobre oferta e sobre dízimo. Amém? Deus vai dar oportunidade. Domingo agora teremos um pregador aqui. Domingo teremos um pregador. Amém? Vamos, pode vir, igreja. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seus... Vencerá, vencerá, sempre vencerá, por Jesus quem impera, novas forças há, e quem nele espera sempre vencerá. Amém, glória a Deus. Agora eu esqueci que eu coloquei o carro na live, perdi a live. Glória a Deus. Vai de lá, meu obreiro querido, nem trouxe um copo de água para o seu pastor, garganta aqui, eu senti a falta da água agora. Aleluia. Sexta-feira, missionária Cida.
uma abençoada pregadora, amém? Grupo das irmãs, eu gostei. A Renata estava aqui, a Claudeci. Pode se esforçar, eu não sei que trabalha à noite, né? Estuda à noite. Vem, Renata, conversa com a Claudeci para vir sexta-feira de novo, tá? Para ter um grupo grande. A irmã Rosiane já pode integrar o grupo das irmãs se ela quiser, viu, irmã? Fica sempre critério. Toda quinta-feira tem que sair daqui. Amanhã. A Fran também. A Fran também. Já pode vir com a sua sogra. Amanhã, comissário do Fran. É bom, Fran, você se envolver aqui. Tá certo? Isso é muito bom, estar ocupada. Amém? Eu preciso dar uma ocupação a você na igreja aqui. Preciso dar uma ocupação a você. É muito bom você estar ocupada, trabalhando. Vou orar a Deus e ver como é que Deus vai nos dirigir para dar uma ocupação a Fran Ciele. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, irmã, amanhã, viu? Irmã, já integrar aqui, tá louvando a Jesus Cristo. Amém? Vamos embora, irmãos? Vamos irmão para o alto e vamos. Não falta sexta-feira, não, irmãos. Domingo é culto de ceia, amém? Ô, irmãos, que os cálices que estavam ali, irmão, que todo vazio, todo nada, os cálices da ceia ali dentro. Ela é tão cara, irmão. Domingo é dia dos pais, dá um presente para o pai mais novo da igreja, né? Amém? Eu sou o pai mais novo, isso. Irmão, tanto tomado, beberam o cálice da ceia. Sabe que foi criança ou foi adulto? Se for criança, tudo bem, mas acho que não foi não. Para tirar aquele lacre assim. E não é barato aquilo não, irmão. Eu comprei. Jesus Cristo, é uma mesa de Deus. Mas eu que não vigiei, que eu deixei ali. Era para ter deixado em casa. Amém, irmãos? Levanta a irmã para o alto em nome de Jesus. Que o grande e imenso amor de Deus e Pai, que a graça perfeita do nosso Senhor e Salvador Jesus, que as doces consolações do querido Espírito Santo habite com o povo de Deus na terra. Paz esteja sobre Israel, paz esteja sobre toda a terra. A igreja do Senhor diz: amém. Amém.